Olá! Agora iniciaremos a aula 40 do nosso histórico curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal. Analisaremos a dilatação temporal como desaceleração projetiva, conteúdo da seção 7.4 do livro que esclarece, com rigor conceitual, o estatuto físico do tempo dilatado. O ponto de partida é a constatação de que, embora a relatividade descreva com precisão empírica os efeitos de dilatação temporal, sua leitura padrão permanece essencialmente geométrica. Segundo a relatividade, o tempo desacelera porque as trajetórias no espaço-tempo são distintas ou porque a métrica é curvada. A TNT não nega essa descrição, mas a considera derivada. A questão central que a seção enfrenta é ontológica. Afinal, qual é o mecanismo físico subjacente que faz com que o tempo projetado desacelere? Na TNT, essa pergunta só pode ser respondida quando se abandona a ideia de que o tempo linear é uma entidade fundamental. O tempo observado não flui de maneira autônoma. Ele emerge como resultado de um processo contínuo de projeção a partir do tempo fundamental que governa a dinâmica interna da rede temporal. O tempo linear corresponde ao ritmo com que estados coerentes da rede conseguem ser convertidos em configurações projetáveis estáveis. Em outras palavras, o andar do tempo é uma taxa operacional. Ele mede quantas atualizações coerentes a rede consegue sustentar como realidade contínua para um observador. Nesse enquadramento original da TNT, a dilatação temporal não pode ser interpretada como uma deformação do tempo em si, mas como uma redução da taxa de projeção temporal. O que desacelera não é o fluxo fundamental da rede, que permanece ativo, mas a frequência com que esse fluxo se traduz em eventos projetados no domínio observável. A TNT denomina esse efeito com precisão: desaceleração projetiva. Trata-se de um fenômeno funcional, não geométrico, ainda que sua manifestação final seja capturada por relações geométricas na relatividade. A origem dessa desaceleração está na redistribuição interna da coerência espectral. Em regimes ordinários, a rede consegue alocar a maior parte de sua coerência disponível para sustentar uma projeção estável e contínua no espaço e no tempo. Contudo, em situações extremas, como altas velocidades relativas ou regiões de forte condensação funcional, uma parcela crescente dessa coerência precisa ser empregada para manter a consistência interna da rede diante de tensões elevadas. A projeção não entra em colapso, mas passa a operar em regime mais exigente, próximo ao limiar de estabilidade. O custo funcional da projeção aumenta, e o resultado observável desse custo é a desaceleração do tempo linear. Nesse ponto, é essencial notar que, na TNT, esse efeito não depende do tipo de relógio utilizado. Relógios atômicos, biológicos ou mecânicos não desaceleram por razões instrumentais. Eles desaceleram porque todo processo projetado compartilha a mesma taxa de atualização imposta pela rede local. A dilatação temporal não afeta o mecanismo do relógio isoladamente, mas o próprio regime de projetabilidade no qual esse mecanismo está inserido. O relógio não mede o tempo, ele participa do processo projetivo que define o tempo naquele domínio. A TNT introduz uma leitura tecnicamente mais unificada dos efeitos relativísticos. A distinção tradicional entre dilatação temporal cinemática e gravitacional perde seu caráter ontológico. Em ambos os casos, o que ocorre é uma diminuição da eficiência projetiva da rede, seja por tensões associadas à velocidade relativa, seja por condensações funcionais associadas ao que a linguagem clássica chama de campo gravitacional. A geometria curva e as transformações relativísticas surgem como descrições consistentes desse efeito, mas não como sua causa.
Isso nos mostra que, a partir dos fundamentos da TNT, podemos concluir que o tempo dilatado é um sintoma observável de uma dinâmica interna mais profunda, que é a dificuldade crescente da rede temporal em converter coerência espectral em projeção contínua sob condições extremas. O tempo linear revela-se, assim, não como um pano de fundo absoluto e homogêneo, mas como um parâmetro emergente que codifica a eficiência operacional da projeção em um dado domínio da rede temporal. Ele funciona como um indicador sensível da economia funcional da coerência, registrando quanto da capacidade organizacional da rede está disponível para sustentar atualizações projetáveis contínuas. Quando a rede opera em regime confortável, com margens amplas de coerência, a projeção temporal se dá de modo fluido e regular, e o tempo linear assume a aparência de um fluxo uniforme. À medida que o sistema é submetido a tensões crescentes, seja por redistribuições intensas de coerência, seja por condensações funcionais que exigem reorganização interna persistente, uma fração cada vez maior da coerência disponível é consumida na manutenção da própria consistência da rede. O resultado não é a interrupção da realidade, mas a rarefação dos eventos projetivos estáveis, ou seja, menos estados conseguem atravessar o operador de projeção por unidade de tempo fundamental. Para o observador imerso nesse domínio, essa redução se manifesta como desaceleração do tempo, isto é, como diminuição da taxa com que o mundo se renova e se apresenta como sequência contínua de acontecimentos. O tempo linear, nesse sentido, não mede quanto o tempo passa, mas quanto a realidade consegue ser produzida sob as condições funcionais locais da rede temporal. Essa interpretação fascinante será aprofundada ao mostrarmos como a desaceleração projetiva fornece um elo direto entre tempo, energia, estabilidade e limites físicos da projeção na teoria do nó temporal. A TNT enfrenta e resolve o problema da dilatação temporal ao transformar o fenômeno em um problema de taxa projetiva. A TNT mostra que o que varia, em situações relativísticas, não é uma substância-tempo geométrica, mas a capacidade local da rede de converter reorganização espectral em atualização ordenada do eixo temporal observado. Em termos técnicos, a TNT explicita três passos lógicos. Primeiro, o tempo linear é definido como projeção ordenada sustentada por uma orientação funcional global. Segundo, a passagem do tempo observado depende da coerência funcional média do domínio que suporta a projeção. Terceiro, a dilatação é a assinatura observável de uma queda dessa coerência projetável causada por reorganização intensa, flutuação de modos ou aproximação de colapso funcional. A primeira consequência, e a mais importante nesse ponto da aula, é que a teoria do nó temporal unifica o que a física tradicional separa em dilatação gravitacional e dilatação cinemática. A relatividade descreve os dois casos por mecanismos geométricos distintos, o potencial gravitacional e a velocidade relativa. Mas a TNT afirma que ambos são apenas dois modos de tensionar a mesma infraestrutura, a coerência espectral que sustenta a projeção temporal. Em gravidade intensa, a TNT afirma que a concentração de modos espectrais desestabiliza conexões locais, reduzindo coerência e, portanto, desacelerando a projeção do tempo linear. No limite, o tempo para o observador externo como efeito de saturação ou colapso do regime projetivo local.
Em altas velocidades, o movimento rápido em relação a uma rede funcional estável força uma reorganização contínua dos modos, reduzindo a coerência média do domínio em movimento e produzindo a dilatação cinemática como queda de eficiência projetiva, não como deformação do tempo em si. A teoria do nó temporal é cuidadosa ao enfatizar que essa leitura não é psicológica nem instrumental. Ela vale para quaisquer processos físicos, porque todos eles são, na linguagem da TNT, processos projetados. Por isso, quando o domínio local perde coerência projetável, não é o relógio que falha, é o ritmo de atualização do próprio domínio que se rarefaz. É por isso que podemos afirmar categoricamente que oscilações, reações e relógios desaceleram não por deformação geométrica, mas por desaceleração do mecanismo que projeta o tempo linear a partir da dinâmica interna da rede. Nesse contexto, também podemos destacar um aspecto que costuma ser subentendido na relatividade e na TNT torna-se bem explícito. A dilatação temporal é sempre comparativa entre domínios funcionais, ou seja, não existe tempo lento absoluto. O que existe é uma diferença de escala entre duas regiões ou dois observadores, porque cada um está acoplado a um domínio projetivo com coerência média distinta. Assim, para um observador em uma região mais coerente, a região menos coerente projeta menos tempo e aparece como dilatada. Essa assimetria não é um detalhe interpretativo, ela é o próprio mecanismo. A dilatação é o que se observa quando se compara a eficiência projetiva de dois recortes distintos da rede. A TNT consolida essa leitura com um exemplo clássico bem conhecido: o paradoxo dos gêmeos. Como sabemos, a relatividade resolve o paradoxo por assimetria de trajetórias, isto é, considera acelerações e mudança de referencial. Mas a TNT faz uma leitura dessa assimetria em termos funcionais, ou seja, o gêmeo que permanece na Terra está acoplado a um domínio com alta estabilidade espectral, ao passo que o gêmeo viajante permanece longo tempo acoplado a um domínio onde a reorganização funcional é contínua, isto é, velocidade alta, manobras e perturbações, reduzindo a coerência média sustentada e, portanto, a quantidade de tempo projetado ao longo do percurso. O envelhecimento diferencial não é um truque geométrico. É simplesmente o resultado acumulado de duas taxas projetivas diferentes ao longo do trajeto. E aqui, como já deve ter observado o estudante mais atento, emerge um ganho conceitual relevante. A TNT passa a tratar a homogeneidade do tempo, não como um axioma, ou seja, como um fundo temporal uniforme, mas como condição de regime. Se o fluxo estacionário de coerências que sustenta a projeção permanece aproximadamente constante, o tempo observado é aproximadamente homogêneo. Mas se esse fluxo varia, por exemplo, em cenários cosmológicos de variação global, proximidade de nós extremos ou processos internos de compressão espectral, a homogeneidade se quebra e as leis projetadas podem adquirir correções, isto é, dilatações funcionais, perdas aparentes e, em casos mais complexos, múltiplas setas locais. A TNT aponta explicitamente essa substituição. Sai o postulado geométrico de invariância temporal e entra o critério funcional de constância do acoplamento espectral que sustenta a projeção do tempo linear. Simples assim. A teoria do nó temporal impõe uma restrição estrutural que fecha com elegância a ontologia temporal do modelo. Não há reversão da orientação do tempo projetado, há apenas descompassos locais. Mesmo quando dois observadores exibem escalas de passagem do tempo diferentes, ambos permanecem na mesma orientação global da projeção. O que existe é avanço diferencial, nunca inversão.
A TNT associa esse resultado à própria definição estrutural do tempo linear como projeção orientada, isto é, como um encadeamento ordenado de estados projetáveis que depende da dissipação funcional de graus de liberdade espectrais. A projeção do tempo não é reversível porque ela implica perda irreversível de informação de fase. Ao atravessar o operador de projeção, múltiplas configurações espectrais internas são comprimidas em um único estado observável, e essa compressão não admite inversão unívoca. Não existe, portanto, um operador físico capaz de reconstruir, a partir do estado projetado atual, a totalidade das fases espectrais que lhe deram origem. A irreversibilidade do tempo não decorre de um postulado termodinâmico externo, mas da própria assimetria funcional entre a dinâmica rica da rede temporal e a pobreza informacional da projeção. É justamente essa assimetria que elimina, no formalismo da TNT, a possibilidade de retornar a um estado passado no sentido forte. Uma projeção anterior não pode ser reproduzida de modo idêntico, porque ela dependia de uma configuração espectral que já foi consumida, reorganizada ou dissipada no fluxo do tempo fundamental. Mesmo que um domínio da rede fosse levado novamente a um estado projetado macroscopicamente semelhante, a história funcional que o sustenta seria distinta. O passado não é um ponto acessível da rede, mas uma configuração perdida de coerência, irrecuperável por construção. Por essa razão, máquinas do tempo, no sentido estrito, entendidas como dispositivos capazes de inverter a orientação do tempo projetado ou reinstaurar um estado passado com identidade plena, são incompatíveis com a teoria do nó temporal. O que a teoria admite no limite é apenas descompasso entre taxas projetivas, ou seja, diferentes domínios da rede podem projetar o tempo com velocidades distintas, em razão de variações locais de coerência, mas todos permanecem submetidos à mesma orientação global da projeção. A dilatação temporal é, assim, um fenômeno diferencial e comparativo, nunca uma reversão causal. O máximo fisicamente realizável, portanto, é a dilatação diferencial do tempo linear por redução local da coerência projetável, isto é, a desaceleração do ritmo de atualização da realidade em certos domínios da rede. Essa desaceleração pode ser extrema, aproximando-se do congelamento projetivo, mas jamais se converte em retorno temporal. O tempo pode rarefazer-se, esticar-se ou desacelerar-se, mas nunca se dobra sobre si mesmo. A irreversibilidade temporal, na TNT, não é uma contingência empírica, mas uma consequência direta da arquitetura projetiva da realidade. Com isso, finalizamos a aula 40 mostrando que, segundo a TNT, a dilatação temporal é uma leitura macroscópica de um custo funcional microscópico, isto é, o custo de manter coerência projetável sob tensões internas, como, por exemplo, concentração de modos, reorganização contínua ou aproximação de colapso. Como vimos, a relatividade descreve a face geométrica desse custo, e a TNT explica sua origem e unifica seus casos sob um único mecanismo: a variação local da eficiência projetiva que converte a dinâmica da rede em tempo linear observável. E para finalizar, se você se interessou por esse fascinante assunto, eu o convido a se inscrever no canal e assinar as notificações. Até a próxima aula!